noite, irmãos. A graça é pastor, amém? Existe uma certa diferença de altura, complica um pouco para mim aqui, mas a gente vai se adaptando. Confesso para os irmãos que, quase como sempre, eu estou nervoso. Já tomei uns 5 copos de água, mas logo, logo vou ficar bem. Quando eu estava preparando, eu fiquei sabendo no meio da semana que eu iria estar pregando. Não era uma coisa antecipada, né? O pastor me falou, até que chegou a procurar outros irmãos, mas não puderam também. E aí ele me mandou mensagem pedindo para que eu trouxesse a mensagem hoje. E eu fiquei pensando sobre o que eu vou falar, né? E 2 textos me vieram ao coração. Um foi o primeiro texto que eu preguei aqui, quando eu tinha uns 14 anos de idade. A Flávia, ela comandava os jovens na época, ou era uma das líderes, e ela me chamou porque ia ter o mês dos jovens aqui na igreja, e eu deveria dirigir o culto numa quinta-feira, e aí eu preguei em Jonas, isso lá por volta de 98, 99, aquelas épocas lá. Mas antes disso, há 28 anos atrás, eu levei a minha primeira mensagem dentro de um templo, né? Para um pastor, pastor Severino, foi o pastor que me apresentou. E eu contei para ele naquele dia a história de Davi e Golias. Uma história muito conhecida. Para os irmãos não acharem que eu sou muito velho, eu tinha apenas 6 anos de idade naquela época, tá? E eu pude então contar para o pastor Severino a história de Davi e Golias. Claro que eu não contei ela de acordo com a Bíblia, eu contei com um livro de ilustração que eu tinha, e eu, como sabia ler há pouco tempo, resolvi contar a história de cor, da forma que eu lembrava para ele. E depois, eu não lembro de ter falado mais sobre esse texto, salvo engano, né? Eu não falei mais sobre esse texto em mensagem. E hoje nós vamos estar falando de 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, de 12 até o 49. A gente não vai ler inteiro por enquanto, eu vou estar orando, depois a gente vai fazer uma pequena introdução sobre esse texto. Vamos orar. Deus amado, Deus santo, Deus bendito, o que está aqui diante de nós é a Tua palavra, Pai. E eu sou, Senhor Deus, pecador, miserável, e careço, Senhor Deus, da Tua graça e misericórdia, Senhor Deus, nesse momento e em todos os momentos, ó Pai, da minha vida, Pai. Mas nesse momento especial, eu peço, Senhor Deus, a Tua sabedoria, a Tua instrução, para que possamos aplicar, ó Pai, esse texto da forma como o Senhor colocou já na Tua palavra, Senhor Deus, que nós possamos entendê-la, que possamos aplicá-la em nossa vida, que possa, Senhor Deus, como foi já falado aqui anteriormente, Pai, possa haver edificação da igreja, Senhor Deus, conversão, ó Pai, de corações a Ti, ó Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos no livro de Samuel. Samuel é um livro histórico, que está no Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos. No Velho Testamento nós temos alguns. 1 Samuel é um desses livros. Onde que está contextualizado 1 Samuel? 1 Samuel é um livro que ele começa ainda na época dos juízes, no final do tempo dos juízes no povo de Israel. Ou seja, depois que o povo de Israel sai do Egito, Deus coloca alguns líderes, e aí vem Moisés, depois Josué, e aí depois morre aquela turma que está ali com Josué, e aí de tempos em tempos Deus levanta algum líder, que tinha o nome de juiz. E essas pessoas dirigiam o povo por algum tempo. Eles não constituíam uma dinastia, não era uma monarquia que passava de pai para filho. Ou seja, de repente morria um juiz, ficava tempo você ter uma liderança, pelo menos que a Bíblia coloca o nome, aí o povo pecava, cada um vivia do seu jeito, aí Deus levantava outro juiz que livrava o povo de Israel das dificuldades que estava envolvido. E isso foi acontecendo por muito tempo,
até chegar o tempo de Eli. E aí Eli, o que acontece? Eli, ele era um homem, um sacerdote do Senhor, que estava naquela época em Israel. E aí nós vamos ver lá no capítulo 1, que ele servia, e os filhos dele também serviam ao povo como sacerdotes, só que os filhos deles não eram bons filhos. Os filhos de Eli eram maus. Eles infelizmente faziam coisas que desagradavam a Deus. E Deus falou através de profecia, e depois através de um sonho, uma revelação a Samuel, que infelizmente Eli seria extirpado, não teria mais o controle, não teria mais o domínio, ou a liderança do povo de Israel. E aí quem fica no lugar dele? O próprio Samuel. Quem é Samuel? Samuel é o filho de Eucana e Ana. Ana era uma mulher que não podia ter filhos. Uma coisa interessante, a Bíblia sempre traz algumas mulheres que não podiam ter filhos, eram estéreis. Assim como nós vemos lá Sara, Rebeca, né, Raquel, agora nós vemos também a pessoa de Ana, também uma outra pessoa que não podia ter filhos. Isso levava a Ana a ser oprimida. Seu marido, Eucana, ele tinha uma outra mulher. A outra mulher dele chamava Penina. E como eu disse, irmãos, esse é um livro histórico. Esse livro não é uma normativa. Ele não está ensinando que um homem deve ter duas mulheres. Ele está apenas relatando um fato histórico, que naquela época, naquele contexto cultural, aquele homem ele tinha duas mulheres. E naquela época, diferente de hoje, as mulheres queriam ter filhos. As mulheres que não tinham filhos, elas eram discriminadas na sociedade. Não eram bem vistas. Eram como se fossem, de certa forma, marginalizadas. Elas eram como tidas muitas vezes até como amaldiçoadas por Deus por não terem filhos que saíssem do seu ventre. Por isso nós vemos lá no começo do texto, em Gênesis principalmente, que algumas mulheres davam aos seus maridos suas servas para que através delas elas fossem mães, de tão grave que era o fato de não poder ter filhos. E aí o que acontece? Ana um dia se chega diante de Deus no templo, se derrama diante de Deus e fala para Deus: se o Senhor me der um filho, eu vou dá-lo a ti. Ele vai ser oferecido ao teu serviço. E assim Ana fez, e Deus abençoou, ela teve esse filho, e ela colocou Samuel então ao serviço do Senhor. Só que Samuel também passa o tempo, Samuel também envelhece. E os filhos de Samuel, apesar de Samuel, por todo o contexto que é mostrado na Bíblia, ele ser uma pessoa correta, uma pessoa realmente séria na conduta, os filhos dele não eram iguais a ele. E tinha o mesmo problema dos filhos de Eli. E aí o povo chega em Samuel, já velho, e fala: constitui-nos um rei. Nós precisamos de um rei que nos comande nas guerras. E aí, nesse trabalho, nesse acontecimento, Saul, ele é escolhido para reinar. E aí, ao reinar, ser escolhido, a princípio ele começa muito bem, logo ele é cheio do Espírito, logo ele começa a convocar o povo, logo grandes vitórias começam a acontecer, mas infelizmente, Saul se orgulha, Saul começa a achar que ele é o dono daquilo ali, e aí ele acaba deixando Deus de lado, e infelizmente Deus resolve não querer mais Saul como rei. E nesse meio tempo, ele pede então para que Samuel, que era vivo ainda, vá até um outro lugar, a uma outra terra, ali de Israel, e possa então ungir outra pessoa como rei. E essa pessoa é Davi. Diferente de Saul, que segundo o texto bíblico fala, ele era um homem muito grande, que perto dele todos ficavam do ombro para baixo. Davi era totalmente diferente. Era um rapazinho novo ainda, sem nada que merecesse alguma coisa de elogio. Oh, que cara forte, que cara grande, que cara bonito. Não tinha nada, nenhum adjetivo bom pelo que a Bíblia traz. Ele era um menino novo, né? E aí, nesse contexto é que nós vamos chegar nesse texto de 1 Samuel. Depois que Davi já foi ungido
Porém, ele não assumiu o trono ainda, mas ele já está ungido por Samuel para ser rei de Israel. Nós vamos começar lendo o versículo 12 até o 22. Vou só tomar água aqui que minha boca já secou de novo. Primeiro Samuel 17, do 12 até o 22. Davi era filho de um efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, esse homem já era velho e avançado em idade entre os demais. Os 3 filhos mais velhos de Jessé haviam seguido para a guerra. Os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra eram Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o mais novo. Os 3 maiores seguiram Saul. Mas Davi ia até Saul e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, de manhã e à tarde, o filisteu se aproximava e se apresentava para a batalha. Esse filisteu aqui, se quisermos ler um pouco antes, se trata de Golias de Gate. Então, todos os dias de manhã ele se apresentava para a batalha. Jessé disse a seu filho Davi: pega para teus irmãos um efa deste grão tostado e esses 10 pães e corre para levá-los para teus irmãos no acampamento. Leva também esses 10 queijos ao chefe da unidade deles. Vê como teus irmãos estão passando e traze notícias deles. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas como um pastor, pegou tudo e partiu como Jessé lhe havia ordenado. E chegando ao acampamento, quando o exército ainda estava saindo para se posicionar para a batalha em meio a gritos de guerra, os israelitas e os filisteus se posicionavam frente a frente para a batalha. Davi entregou o que havia trazido ao guarda dos suprimentos e correu para onde estavam as tropas. Chegando ali, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Eu gostaria de trabalhar 3 aspectos desse texto, falando da questão de sermos servos. E a primeira coisa que vai falar nesse primeiro aspecto que eu quero tratar é o servo do Senhor, ele é humilde e obediente. Nós vemos, como eu disse na introdução, Davi ele já tinha sido ungido. Ele já era, como, vamos dizer assim, presumidamente o rei de Israel. Havia uma promessa, a partir do momento que o profeta unge ele tem uma promessa de Deus que ele iria sentar no trono. Mas o que ele continua fazendo enquanto isso não se concretiza? Ele não resolve fazer uma revolução, ele não resolve fazer nada, mas ele continua fazendo o mesmo serviço que ele fazia antes de ser ungido. Ele continua cuidando das ovelhas do seu pai. Como filho mais novo, de forma obediente, de forma humilde, ele continua lá cuidando das ovelhas do seu pai. E como nós vimos no texto, ele ia e voltava durante o momento de guerra, lá para ver como estavam as coisas, e voltava para sua casa e cuidava das ovelhas de seu pai. Assim como o descendente, Jesus, Davi também era obediente, se submetia à autoridade paternal. Eu não sei se vocês lembram, quando Jesus tinha 12 anos, que ele fica no templo, aí José e Maria voltam, acham ele lá, e aí a Bíblia fala assim que Maria pergunta: onde você estava, né? Você nos deixa preocupado. Ele falou: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? E aí depois a Bíblia continua falando. Eles seguia, eles eram obedientes. Ou seja, Jesus, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, ele se submetia à autoridade colocada sobre ele aqui na terra. Davi também era assim. Davi tinha essa mesma noção. Davi tinha esse mesmo coração de se submeter às autoridades colocadas sobre ele. Quem quiser depois ler um pouco mais para frente o texto de 1 Samuel, vai ver que mesmo quando Saul muitas vezes tenta matar Davi, ele de maneira nenhuma tenta contra a vida de Saul.
O fato de ter sido ungido por Samuel não fez com que Davi se orgulhasse, não fez com que se tornasse desobediente. Ao contrário, o texto mostra para nós que Deus já enxergava em Davi ao ponto de chamá-lo de homem segundo o coração de Deus. Nós vemos isso em 2 vezes, pelo menos na Bíblia, em 1 Samuel 13:14 e em Atos 13:22. Vai falar que Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ver um pouco antes, quando Davi é ungido, que chega o irmão dele mais velho, e o que acontece? Aquele profeta Samuel, já experiente, olha e fala, esse. Aí Deus fala assim, não veja, Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E aí o que acontece? Davi vai mostrando que realmente o coração dele é um coração preparado, trabalhado por Deus. É um coração humilde, é um coração obediente. Nesses versículos 12 a 22, nós vemos que a obediência, ela é abençoadora. Vamos ver alguns aspectos. Primeiro, ela é uma obediência cuidadosa. Davi, ele é obediente e ele toma cuidado em todas as questões envolvidas. Ele não resolve apenas obedecer seu pai de qualquer jeito. Meu pai falou, vou ir lá. Não, ele se prepara. Ele vai ver todas as atitudes, todos os detalhes que ele precisa tomar. Né? Ele vai e toma conta de cada detalhe. Nós vamos ver que ele levanta-se com antecedência. Ele delega a responsabilidade, como ele não vai poder cuidar das ovelhas, ele pede que o outro cuide das ovelhas. Ele verifica se não está esquecendo de nada. E então parte como havia sido ordenado pelo Pai. Nós, como cristãos, servos do Senhor Jesus Cristo, nós também precisamos ser obedientes de uma forma cuidadosa. Será que tudo que eu estou fazendo, eu estou pensando sobre o que eu estou fazendo? Será que eu não estou esquecendo nada? Será que não é uma hora de eu dar uma olhadinha na Bíblia para ver se o comportamento que eu estou tendo está de acordo com a palavra de Deus? Muitas vezes nós somos obedientes, mas não tão obedientes, nós não somos cuidadosos. Precisamos ter uma obediência cuidadosa, que se atenta aos pequenos detalhes da nossa vida. Dificilmente alguém, vendo uma pedra gigante rolar, vai querer entrar na frente dela. Mas você muitas vezes pode acabar caindo, se tiver uma pedrinha meio pequena e que seja meio lisa, na hora que você pisa nela, seu pé escorrega. E o que acontece? Você toma cuidado com as coisas grandes, mas as pequenas muitas vezes nós não tomamos. Nós precisamos ter uma obediência cuidadosa. Davi, ele mostra nesse texto que Davi, ele tinha uma obediência cuidadosa. Ele viu os detalhes que muitas vezes nós não percebemos. Eu vou falar para vocês que essas coisas eu nunca tinha percebido no texto antes de eu ler dessa última vez para preparar a mensagem. Como Davi, ele tomou conta de cada detalhe. Ele não deixou nada para trás. Ele não só falou, tá bom pai, estou indo. Não, ele levantou cedo. Ele se preparou. Ele viu se estava tudo certinho. Ele deu responsabilidade a quem ele precisava dar. E só depois ele sai. Precisamos ter uma obediência que seja cuidadosa. Porque uma obediência cuidadosa é uma obediência que abençoa. Nós também vemos nesse texto que existe uma obediência eficiente. A obediência, quando alguém te dá uma ordem, você pode até cumprir aquela ordem. Faça tal coisa, eu faço, mas eu fiz, mas cheguei atrasado. Não adiantou muita coisa. Você fez o que a pessoa mandou fazer, mas o tempo não foi adequado. Nós vemos no texto que a obediência de Davi, ela é uma obediência eficiente. A obediência eficiente é aquela que não demora em alcançar os seus objetivos. Ela chega no tempo certo. Nós vemos no versículo 20 que Davi, ele chega no momento que o exército se posicionava para a batalha. Talvez se ele demorasse um pouquinho mais, não tivesse mais ninguém ali. Talvez se ele chegasse um pouco antes, o pessoal ainda tivesse se arrumando antes de estar indo ali para o campo. Mas não, ele chega no momento exato. Por quê? Porque ele se programou. E a obediência precisa ser eficiente. Será que nós temos sido eficientes na nossa obediência? Será que nós temos tido o tempo correto de fazer as coisas? E aí você vai falar, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, irmãos. A Bíblia vai falar em Eclesiastes que há tempo para tudo debaixo do céu. Ou seja, não adianta eu querer cantar uma música alegre, feliz, num luto, e nem cantar uma música de luto no momento de festa. Para tudo há um tempo certo. Ou seja, vai lá e cante uma música. Tá, eu tenho que cantar a música certa.
tem que ser eficiente. E nós precisamos ter essa obediência eficiente. Terceiro ponto que nós podemos ver nesses versículos até o 22 é que existe uma obediência providencial, que providencia, que chega no momento correto com algo que é necessário. O que acontece? Versículo 22, ele chega e ele cumpre aquilo que o pai dele fala. O pai dele falou que era para levar mantimentos, e ele levou mantimentos. E entregou para quem? Para quem precisava entregar. Nós precisamos ser essas pessoas também, que entregam para as pessoas aquilo que Deus, o nosso Pai, fala que nós precisamos entregar a elas. Muitas vezes o alimento, o mantimento está conosco e nós estamos no caminho, mas nós não entregamos para quem precisa ser entregue. Nós precisamos pensar um pouco sobre isso também. Acho que vou tomar bastante hoje. Então nós precisamos ter uma obediência providencial. Não adianta você cumprir parte das coisas. Tudo tem que ser feito no tempo certo, da forma certa, para que você alcance o resultado esperado. Quarto, é uma obediência interessada. A obediência interessada é aquela que se preocupa como estão as outras pessoas. Não é aquela interessada em tirar proveito, mas é interessada em saber como as outras pessoas estão. Ele faz isso. Versículo 22, ele vai lá e pergunta: e aí, meus irmãos, como vocês estão? Está tudo certinho? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Versículo 22 vai falar isso. Ele chega lá e vai perguntar se os irmãos estão bem. Foi a ordem do pai. Ele poderia ter ignorado: meu irmão está ali, está tudo tranquilo. Não, ele foi lá e perguntou. Ele foi lá e quis saber. E muitas vezes nós não fazemos isso. E aí, irmão, beleza? O irmão fala não e você nem escuta e vai embora. Nós precisamos ter essa obediência interessada. Saber como as coisas estão indo. Isso é a ordem do Pai também. Que nós sabamos como vai um e como vai outro. Nós precisamos disso. Então, nós vemos aí como a bênção do Senhor acontece quando nós somos obedientes. Eu coloquei 4 aspectos apenas. Existem outros muitos aspectos da obediência. A obediência não é aquilo que você faz por obrigação, é aquilo que você faz com o teu coração aberto. Eu posso obedecer. Quando eu era pequeno, minha mãe muitas vezes me dava ordem, e algumas eu obedecia simplesmente por um motivo: eu não queria apanhar. Mas tinha outras vezes que ela pedia para eu fazer alguma coisa, e eu não fazia porque realmente eu queria agradá-la, né? Já não era aquele negócio do medo de apanhar. Como que nós temos sido obedientes? Será que você tem sido obediente? Eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo, eu contribuo com os dízimos, com as ofertas, eu ajudo na oferta de missões, eu faço isso, faço aquilo, e vai falando aí um monte de coisa, né? Mas será que a gente está fazendo isso com o nosso coração? O nosso coração está colocado naquilo? Quando a Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus, eu vejo o coração aqui em tudo. O coração de Davi estava em ser obediente. E nós precisamos ter o nosso coração também como servos obedientes do Senhor. Vamos partir para o segundo ponto dessa mensagem. Do versículo 23 ao 40. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro do exército filisteu de Gate, aproximou-se e os desafiou como de costume. Ele estava fazendo isso já fazia bom tempo. E Davi ouviu isso. Quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam dele apavorados. E diziam: vistes aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem o matar, e lhe dará a sua filha por mulher, e isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele: qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E os soldados repetiram-lhe aquela palavra, dizendo: essa será a recompensa de quem o matar. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, viu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: por que vieste para cá e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço teu orgulho e a maldade do teu coração, pois descestes para ver a batalha. Davi respondeu: que fiz eu agora? Não posso nem conversar? Então se voltou para outro
e repetiu suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, depois de ouvirem o que Davi tinha dito, contaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não deixes que ninguém se desanime por causa dele. Teu servo lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço e ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou o exército do Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Saul colocou sua própria armadura em Davi e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. Então pegou o cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava, e aproximou-se do filisteu com a funda na mão. Eu coloquei como tema dessa parte: o Senhor, o servo do Senhor, não teme as dificuldades. Davi, ele era um servo de coração do Senhor. Ele tinha o coração no Senhor. Ele sabia quem era o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E ele sabia que o povo de Israel, por causa daquelas batalhas que vinham de há muito tempo contra os filisteus, vezes eles ganhavam, vezes eles perdiam, o povo estava ficando fragilizado. E muito mais fragilizado ainda, por causa que tinha um homem, que se os irmãos lerem um pouco antes, aí no capítulo 17, tinha cerca de... Irmãos, não dá para ler esse texto e pensar que Davi matou um gigante com uma pedrada. A não ser que aquela pedra tenha sido colocada ali pela mão do Senhor. Ninguém mata um gigante com uma pedrada. Numa luta, numa briga que o cara tem uma vez para acertar, porque o gigante está vindo com toda a armadura dele, e ele tem que correr e acertar, e vai certinho, no local certo, na força correta que tem que chegar lá e derrubar um gigante. Nós vemos nesse texto, irmãos, assim como nós vemos lá em Isaías 53, que a figura do servo de Deus, e claro que lá em Isaías 53 vai estar falando da figura do Messias, que viria. Aqui a figura de Davi, mas nos dois textos, a figura do servo de Deus é digna de menosprezo. Um cara de 2,90 vê um cara que devia ser baixinho na época, pelo que assim, os textos que a gente lê, não devia ser um cara muito grande, um cara menino, moço, né? E aí o que acontece? O filisteu vê, e o que fala o texto? Ele despreza Davi. Davi, quem que é esse? Esse vai me enfrentar com um pedaço de pau. É o que ele fala aqui. Você está achando que eu sou um cachorro, um cão, para você vir com um pedaço de pau sobre mim? Mas Davi, ele vai lutar contra Golias, mesmo sendo desprezado. Ele não está nem aí. Ele vai enfrentar Golias porque ele sabe que Deus está com ele. É interessante que ele não suportou a armadura do rei. Era muito pesada. Ou seja, Davi não era forte mesmo. Ele não aguentava uma armadura normal. A do gigante nem se fala, né? Mas uma normal ele já não aguentava. Mas o que ele fez? Ele vai até o riacho. Ele escolhe 5 pedras, coloca no alforje e se aproxima do filisteu. Quase todos nós aqui teríamos desistido. Eu acho que não precisava nem ter 2,90 m, uns 2,20 eu acho que eu já tinha desistido. Uns 2 talvez já tivesse, né? Mas Davi continuou. Ele sabia que não era a força dele. Ele sabia que não era a técnica dele. Era o Senhor quem guerrearia por Israel. Era o Senhor que faria a diferença naquela situação. Golias era um gigante. 2,90 m de altura que eu falei, mas ele tinha um escudeiro. Davi não tinha escudeiro. Ele era guerreiro experiente, Davi era moço. Ele possuía uma armadura completa. E só para os irmãos terem ideia,
Ele tinha um capacete de bronze, uma couraça de escamas de bronze de aproximadamente 57 quilos. Algumas bíblias vão falar 5.000 ciclos. Ele tinha caneleiras de bronze, ele tinha um dardo de bronze nas costas e uma lança com uma ponta que pesava cerca de 6,8 quilos. Você imagina o peso disso daí. O que esse homem devia ter de força também para aguentar tudo isso daí, né? E ao se aproximar de Davi, ele falou: nem eu queria pelo menos poder brincar hoje, nem brincar eu vou poder, né? É muito pequeno esse Davi. E amaldiçoou Davi. O servo do Senhor, ele não se abate. Davi continuou. Lembrou quem estava com ele e bradou: tu me vens atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Essa é uma palavra, talvez muito simples, mas que precisa fazer sentido nas nossas vidas. Quando nós estamos fazendo as nossas coisas, nós estamos indo em nome de quem? No nosso nome? Ou no nome do Senhor dos Exércitos? Quando você vai no seu serviço, está tendo problemas no seu serviço, você está indo ali no teu nome, porque eu sou bom, eu resolvo, ou você está indo no nome do Senhor dos Exércitos? Mas Deus vou misturar Deus com o meu serviço? Sim. Em todo lugar que você está, o Deus dos Exércitos está com você. É no seu serviço, é na escola, na faculdade, no momento de adversidade no hospital, Deus está com você. Você não está guerreando sozinho de forma nenhuma. É que muitas vezes você quer. Você deixa Deus de lado. Você não deixa Deus agir. E aí ele não age mesmo. Ele fala: então tá, deixa você quebrar a cara. Depois, quando você quiser me clamar, aí a gente conversa mais um pouco, né? Por quê? Porque Deus, ele quer o quê? Que nós confiemos nele. Lembra do texto que o pastor está pregando há algum tempo aqui, de Gênesis? O começo lá de Gênesis, quando Deus fala para o homem: homem, não é para comer daquela fruta, ou daquele fruto. Aquilo ali não é para você. Tá ok? Tá explicado? Não precisa mais do que isso, Deus está falando. Mas aí vem a serpente, engana e faz uma falsa promessa. E o que o homem faz? O homem faz Deus de mentiroso. Como assim? Ele acredita na outra e não em Deus. Então Deus é mentiroso. E muitas vezes quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, nós também estamos falando para Deus: Deus, tu és mentiroso. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Se ele fala que ele está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, por que nós não confiamos nele? Nós precisamos confiar em Deus. Davi, ele confiava. A história termina com a vitória de Davi, como nós vimos aqui. Depois vai ter uma continuação falando do final da guerra, né? E com a vitória de Israel. Mas com certeza, naquele dia, toda a glória foi ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmão, não importa a vitória que você teve na sua vida, seja ela física, emocional, espiritual, não importa qual vitória, de bens materiais, não importa. A vitória não é sua, é do Senhor. Glorifica a Deus por cada vitória. E por cada momento de luta, sabe o que você faz? Glorifica a Deus também. Ontem a gente leu lá, 1 Tessalonicenses 5,18, por todas as situações, em todas as situações, dê graças a Deus, porque é Ele que está no controle de tudo. Não foi a pedra que matou Golias, não foi a técnica de Davi que colocou a pedra no lugar fatal. Foi a poderosa mão de Deus que se fez mostrar a hebreus e filisteus naquele dia. Em nossas lutas, como nós temos lutado? Será que nós temos sido como Davi, que confiou completamente no Deus Todo-Poderoso, sabendo que Ele era o único que podia vencer a batalha? Ou será que nas nossas lutas diárias, seja elas quais forem, nós temos confiado nos nossos próprios méritos? E nós não temos nenhum. Não adianta nada que você possa pensar que você faz de bom, você não faz. Você já pensou que você, se de repente amanhã você acordar e não conseguir fazer um movimento, você pode não conseguir mais trabalhar? Muitas vezes a gente faz um movimento com os braços, com as pernas, então a gente fala: é natural, mas não. Tantas pessoas que perdem o movimento, né, por vários problemas, e nós não podemos achar isso natural. É Deus que nos dá essa graça de poder fazer cada detalhe daquilo que nós fazemos. Será que nós estamos tentando vencer pelos nossos próprios méritos e estamos nos esquecendo da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós nos tornamos mais do que vencedores?
Será que não está na hora de nós voltarmos os olhos para a cruz de Cristo, nos lembrarmos que sem o sacrifício de Jesus por nós não podemos fazer nada? Será que nós não entendemos ainda que não há mérito em nós mesmos, que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado? É Ele que tem que ter a prioridade na nossa vida. É Cristo, somente Ele, que destruiu, assim como destruiu Golias, assim como ganhou aquela batalha contra os filisteus, é Ele também que destruiu as obras do diabo na cruz. É Ele que conseguiu vida para nós. E, portanto, é somente Ele que pode derrotar e aniquilar os nossos pecados também. Irmãos, a maior luta que nós temos, os irmãos podem falar que tem outros, tem questão de saúde, tem questão de emprego, tem tantas lutas que nós temos. Mas a maior luta que nós temos todos os dias é contra nós mesmos. Nós somos muitas vezes o nosso Golias. Nós somos muitas vezes aquele que quer derrotar a santidade que Deus quer que nós tenhamos. Deus fala que nós devemos ser santos, mas o Golias da nossa carne muitas vezes quer nos enfrentar e nos derrubar. Mas nós temos que guerrear e falar: eu estou aqui em nome do exército do Deus vivo. Eu não estou aqui por qualquer um. É o Deus dos exércitos que está combatendo por mim. Somente em Cristo nós podemos ter a vitória, a verdadeira paz e a vitória cabal. Nós precisamos colocar, irmãos, essa noite, a nossa vida de volta, olhando para a cruz, confiando na cruz. É Ele que pode fazer toda a diferença. Irmãos, toda vez que nós lemos a palavra de Deus, em algum momento, nós conseguimos enxergar na palavra de Deus a cruz de Cristo. Nós conseguimos ver nesse texto aqui de Davi e Golias, eu consigo enxergar a cruz de Cristo. Porque tudo aquilo que tinha acontecido, tudo aquilo que tinha acontecido antes, que veio a história contando, mostra um homem caído, um homem pecador. Essas guerras acontecem porque o homem pecou lá em Gênesis. Nós estamos aprendendo com o pastor Edson. O homem pecou e destruiu toda a concórdia, destruiu todo o relacionamento, destruiu tudo aquilo de bom que Deus tinha feito. E o que acontece? Nós precisamos voltar os olhos para a cruz, porque é ali que nós vamos ter reconciliação. É ali que nós voltamos a ter um relacionamento com Deus e um relacionamento com o próximo. É ali que nós vemos o amor de Deus que nós cantamos hoje aqui. É na cruz do Senhor Jesus Cristo. Aqui nada mais está do que o processo que Deus foi levando para chegar a Cristo. Deus ele vai construindo um povo chamado por Ele, para que no tempo certo Cristo viesse ao mundo e nós pudéssemos ter perdão pelos nossos pecados e nós pudéssemos também ter alguém que guerreasse por nós, porque nós estávamos desvalidos, sem ninguém por nós. Nós por nós mesmos não conseguiríamos nada. Toda guerra, toda desordem, todo problema social, moral, físico e espiritual existe porque nos afastamos de Deus. É por isso que existe isso. Nós nos alistamos no exército inimigo contra Deus. Mas esse mesmo exército inimigo de Deus é o exército que quer nos derrotar. Você está no exército, foi para o outro exército, você saiu de Deus, você estava no exército de Deus, estava lá, não tinha pecado. Aí na pessoa de Adão você pecou, mudou de lado, só que aquele outro exército, ele está fazendo de conta que te quer ali. Na verdade, ele quer te matar. Ele quer arrebentar com você. Ele quer acabar com a tua vida. Mas o que acontece? Deus vê toda essa situação. E Ele demonstra o seu amor na cruz por nós. Ele dá seu Filho, Jesus Cristo. Ele abre os seus braços e Ele nos resgata. Ele nos resgata daquele exército maldito, onde tinha pecado, onde tinha trevas, onde tinha tudo que acabava com a esperança humana. Mas nós podemos contar com Ele, porque Ele é todo poderoso. E a cruz mostra que Ele é vitorioso. Cristo nos resgatou com a sua própria vida. Ele teve que morrer para que você pudesse voltar ao exército de Deus. Ele teve que morrer para que você pudesse ter um novo encontro com Deus. Mas a grande vitória não foi Ele ter morrido e ter me resgatado, mas foi Ele ter ressuscitado e me dado vida eterna. Então eu gostaria que essa noite você pensasse, meu irmão e minha irmã, será que você não está, de alguma forma, deixando Deus de lado na sua vida? Será que você só está pensando em Deus quando alguma coisa muito grave acontece com você? Nós como igreja, nós como cristãos, muitas vezes nós vamos vivendo a vida. E aí quando tem um problema, o que a gente faz? Aí a gente ora. Quando temos um problema, aí a gente corre atrás de Deus. Isso não pode. Nós como cristãos, nós temos que ser diferentes. Orai continuamente, orai sem cessar. É o que fala lá em 1 Tessalonicenses 5:17.
Nós precisamos orar em todo tempo. E orar quer dizer me colocar, me submeter à vontade de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Nós temos uma procuração dada por Cristo. Para quê? Para que façamos a vontade dele, não a nossa. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Então, meus irmãos, essa noite eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Sobre voltar os olhos para a cruz de Cristo. E eu gostaria também de pedir para você, ou orientar você, que talvez não tenha tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que talvez não tenha colocado a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus, que talvez já tenha ouvido até falar dele de alguma forma, mas nunca pensou que você fosse tão separado dele. Eu gostaria que esta noite você pudesse pensar sobre isso, e quem sabe tomar a decisão de colocar a sua vida ao lado de Cristo, de colocar-se aos pés da cruz de Jesus e se arrepender dos seus pecados, e colocar diante dele todas as suas falhas e pedir a ele: Deus, me dá vitória. Eu preciso da vitória em nome de Jesus. Se você quer recebê-lo, esse é o momento. Nós vamos orar nesse momento. Eu não vou chamar ninguém à frente, eu não tenho esse costume, mas eu gostaria que o grupo de louvor viesse aqui à frente e nós entoássemos novamente aquela música que fala sobre o ousado amor de Deus. E nós vamos estar orando nesse momento. E vamos terminar o culto entoando essa música. Ó Deus amado, Deus bendito, Deus santo, o teu amor, ele nos constrange, Pai. O teu amor, ele nos constrange porque ele mostra a nossa pecaminosidade, Senhor Deus. Ele mostra o quanto nós somos falhos, imperfeitos e carecemos, ó Pai, da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Senhor Deus, quando nós vemos todos os textos da Bíblia, Pai, nós vemos a miséria humana, Pai. Nós vemos, Senhor Deus, o relato da miséria humana colocado do Gênesis ao Apocalipse. Mas graças a Deus, ó Pai, a tua graça, Senhor Deus, superabunda na tua palavra, Pai. Senhor Deus, a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que mais nós encontramos na Bíblia é a tua graça, é todo o tempo o Senhor nos querendo de volta. Senhor Deus, eu não sei essa noite, Senhor Deus, se existem pessoas aqui que talvez não tenham colocado ainda, Senhor Deus, a sua vida diante do Cordeiro, pedido a tua restauração, pedido a ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, salvação. Mas se há alguém, ó Pai, toca no coração, e que nós possamos saber, ó Pai, que houve conversões essa noite para a honra e glória do teu nome, Pai, porque nós não estamos guerreando, Senhor Deus, espiritualmente contra a carne ou sangue, Pai, mas é contra as potestades, ó Pai, e nós precisamos pregar a tua palavra pela autoridade que há no nome de Jesus, sabendo, Senhor Deus, que o teu amor, ele nos constrange. O teu amor, ó Pai, ele faz toda a obra. É o teu amor, ó Pai, pela pessoa do Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Por isso nós pedimos essa noite, Pai, se há, Senhor Deus, alguém que não creu em ti ainda, Pai, que possa, Senhor Deus, dobrar seus joelhos diante do Senhor. E, Senhor Deus, a nós que estamos, ó Pai, talvez mornos, ó Pai, e a tua palavra diz, Senhor Deus, que se nós formos mornos, nós seremos vomitados da sua boca, Pai. Senhor Deus, venha trazer do teu fogo, Pai, no nome de Jesus no nosso meio, Pai. Senhor Deus, fogo espiritual, Pai. Fogo, Senhor Deus, de avivamento, Pai. Um avivamento, Senhor Deus, de te agradar mais e mais a cada dia, Pai. Um avivamento de crer na tua palavra, Senhor Deus, independente do que ela fale, Pai, porque ela é a tua palavra, Senhor Deus. E, Senhor Deus, seja todo homem mentiroso, Senhor Deus, mas não o Senhor, ó Pai. Que nós possamos nos gloriar tão somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Vamos cantar então. Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as
luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, onde deixa as 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que realmente isso seja verdade na nossa vida, que entendamos esse ousado amor do Senhor. Nós estamos nos encerrando esse culto aqui, esse momento de culto aqui, mas como diz o pastor, ele continua na sua casa, na sua vida, na escola, no trabalho, onde quer que você esteja. Oremos mais uma vez e depois, os irmãos quiserem ir ao fundo, eu acho que deve ter cantina hoje, poderão ir para lá também e ter um tempo então de confraternização. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Deus, porque fomos comprados pelo Teu sangue, Pai. E durante toda essa semana e toda a nossa vida, nós não esqueçamos disso, Pai. E que possamos testemunhar grandemente do Senhor. É o que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, ó Pai.